Olá, meus amigos, sejam abençoados, sejam livres, que a luz do Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha iluminar o seu entendimento, para que você possa saber o que fazer para mudar a sua história. Você mudar a sua história. Não espere que alguém venha mudar a sua história. Não espere que Deus venha mudar a sua história. Como se um passo de mágica. Não. Deus muda a nossa história mediante a fé ousada, atrevida que nós apresentamos nele. É isso que eu aprendo no Velho Testamento e também no Novo Testamento, mas em especial no Velho Testamento, conta a história do povo de Israel, suas lutas, seus fracassos, suas vitórias, seus conflitos, e tudo o que eles passaram no passado se repete nos dias atuais. Não tenha dúvida disso. Porque, por exemplo, nós tomamos o caso de Jacó. Jacó foi um homem escolhido por Deus. Deus havia se revelado para ele. Deus havia aparecido para ele no alto de uma escada, anjos subindo, anjos descendo. Depois Jacó fez um voto com Deus. E 14 anos depois que Jacó fez o voto com Deus lhe apareceu outra vez e disse: agora sai da tua terra. Deus queria completar o pedido de Jacó. Você não queria voltar para a casa do seu pai? Então arruma tudo e volta para a casa do seu pai. Então Jacó saiu da terra do seu sogro com as suas mulheres, com seus filhos, seus servos, seus pertences, tudo. E foi em direção à casa do seu pai. Só que, preste atenção, no texto sagrado, se você lê com a devida atenção, lê buscando resposta ou respostas para a sua aflição, suas necessidades, você vai encontrar em Jacó um homem que teve a revelação de Deus, que teve a promessa de Deus, o pai o abençoou, o pai já tinha garantido a bênção para ele, Deus lhe havia revelado, ele viu Deus no alto da escada, agora Deus aparece para ele, mostra para ele, volta para a tua casa, para a casa do teu pai, etc, etc, etc. Mesmo com tudo isso, mesmo diante de todas as visões, entendimentos, revelações que Deus lhe mostrou, nós não tivemos esse privilégio. Jacó teve. Mesmo assim, veja o que diz o texto sagrado. Diz o texto aqui em Gênesis capítulo 32, que quando Jacó saiu em direção à casa do seu pai, ele tomou conhecimento de que o seu irmão Esaú, que o queria matar, o seu irmão vinha com 400 homens armados ao encontro dele. Ele falou: pronto, vai ser a minha destruição. Quer dizer, por um lado, falava a voz da razão. Deus prometeu me multiplicar, me abençoar, etc, etc. Eu fui abençoado. Por um lado vinha a voz da razão. Por outro lado, a voz do coração, a voz do sentimento, o fazia ter medo. O fazia ter medo. Porque quando ele ouviu que o seu irmão, com um bando de 400 homens, vinha ao encontro dele, ele falou: estou perdido. Estou perdido, não tem saída para mim. Porque diz o texto que, olha só o que ele fala, olha só o que fala no versículo 7. Jacó temeu muito
e se angustiou. Jacó temeu muito e se angustiou. Veja só, Jacó era o homem de Deus, o abençoado, que tinha visto Deus, que tinha tido experiências extraordinárias com Deus, que de repente é o seu caso. É o seu caso. Você já teve experiências com Deus. Você, pelo menos você diz, eu já fui batizado com o Espírito Santo, quer dizer, você já teve uma experiência com Deus, se é que teve. Então, mas nesse instante, nesse momento, diante dos exames médicos, diante da voz ou das vozes dos médicos, você está apavorado, porque você tem dias de vida ou meses de vida, e você está exatamente na mesma situação que Jacó. Ele temeu muito, e quando a Bíblia fala temeu muito, é porque era muito mesmo, porque se ele tivesse apenas um temor, a Bíblia diria, Jacó temeu, mas diz assim, Jacó temeu muito e angustiou-se. Diante daquele quadro, o que ele fez? Ele pegou todo o povo que estava com ele, as suas mulheres, seus filhos, seus bens, seus pertences, tudo, e mandou à frente, e transpôs o val de Jaboque, e mandou-os ir ao encontro do seu irmão em 3 bandos, cada bando levando um presente para o seu irmão. Quer dizer, ele queria agradar o seu irmão, ele queria sensibilizar o coração do seu irmão, para que o seu irmão não viesse fazer nada de mal com ele. Porque ele estava muito temeroso, ele estava muito angustiado, que é o caso de muita gente neste exato momento, que está desesperada, muita gente desesperada. Eu também fico sensibilizado com o desespero que as pessoas têm manifestado, pessoas que estão com coronavírus, pessoas que estão com câncer, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão sem dinheiro, pessoas que não têm o que comer, não sabem o que vão dar para os seus filhos, pessoas que estão acamadas, enfim, eu sei disso. Deus, muito mais do que eu, claro, Deus sabe disso. Mas Deus já deu a palavra dele, já tinha dado a palavra dele para Jacó. E Deus já deu palavra para você, Deus já deu palavra para mim. Ele já nos deu a palavra. Ora, minha amiga e meu caro amigo, se Deus nos deu a palavra, é porque Ele vai cumprir aquela palavra. Deixa eu tirar aqui as cascas de ferida que ficam comentando uma opção de coisa aqui e distraindo você, tentando remover o seu pensamento. Porque é assim, todos nós vivemos em conflitos diários, a cada momento, todos nós. Seja você cheia do Espírito Santo, seja você vazio do Espírito Santo, não importa. Seja você evangélico, católico, espírita, seja lá o que você for, sempre você vai estar vivendo em conflito. Porque sempre há uma guerra entre a sua razão, a sua cabeça, o que diz a palavra de Deus aqui na sua cabeça e o que fala o seu coração, viu? Lembra de Abraão quando foi sacrificar o seu Isaac lá no Monte Moriá? A luta que ele enfrentou, o diabo falando com ele de um lado e Deus do outro. Deus falava na razão, no intelecto dele, e o diabo falava no coração, procurando sensibilizá-lo para que ele desistisse daquele sacrifício. Ora, Jacó estava nessa situação caótica, crítica. Jacó estava no fundo do poço, mesmo com todas as revelações, todas as manifestações de Deus na vida dele. Como é que ele estava fraco? Ele diz o texto que ele temeu muito, Jacó temeu muito e se angustiou. E pegou tudo que tinha, ele mandou como presente para o seu irmão,
para aplacar a ira do seu irmão contra ele, que queria matá-lo. Então ficava Jacó entre a cruz e a espada, entre a consciência, entre a razão, entre a inteligência, entre a voz de Deus e a voz do coração, desgraçado coração, que o diabo usa para levar as pessoas ao inferno. E as pessoas que não dão atenção à palavra de Deus, que são inteligentes, mas não dão vazão ou não atentam para a palavra de Deus, essas pessoas que são movidas pelas emoções, pela voz do coração, com certeza vão perder. Com certeza vão perder. Têm perdido e vão continuar perdendo, até o momento em que elas despertarem para a voz de Deus e dizer, esquecer, virar as costas para o coração, esquecer o coração e dar atenção à razão, à inteligência, ao intelecto, à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Deus falando, a palavra de Deus é o Espírito de Deus, a palavra de Deus é a mente do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus é o Espírito Santo. Quando você dá atenção à palavra de Deus, então você está sendo sábio, porque está usando a sua fé com inteligência. E Jacó ficou sozinho, mandou todo mundo ali na frente e ficou do outro lado do Val de Jaboque. E diz o texto sagrado que apareceu um anjo e Jacó lutou com esse anjo. Olha só, o desespero de Jacó era tão imenso, tão desesperador, desesperador, que ele lutou com Deus. Por que ele lutou com Deus? Aí que vem a pergunta. Por que Jacó lutou com Deus? E de repente você não luta com Deus, você luta contra Deus. De repente você fica aí de joelhos, ó Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, bispo, ora por mim, bispo, por favor, faz isso, por favor, faz aquilo, eu vou na igreja hoje, eu fui na igreja ontem, ó Deus, tem misericórdia de mim. Isso não resolve, porque Deus já teve misericórdia de você. Basta você tomar nas suas mãos essa misericórdia, materializar essa misericórdia, essa palavra, essa promessa dele nas suas mãos, materializar a palavra de Deus nas suas mãos. Como, bispo? Como? Presta atenção. Jacó foi levado, Deus permitiu que ele sofresse o que sofreu, passasse o que passasse, o que passou. Deus permitiu que ele chegasse ao desespero, para que ele aprendesse uma lição e deixasse essa lição para nós também aprendermos o que fazer da nossa situação. Então, o que fez Jacó? Lutou com Deus. Você sabe o que significa lutar com Deus? Lutar com Deus só faz aquele que realmente está desesperado. Aquele que chega ao ponto, ao cúmulo do desespero, que chega ao ponto de dizer, é tudo ou nada, é vida ou morte. Aí nasce a revolta. Jacó manifestou essa revolta. Por causa da sua revolta, daquela situação crítica, desesperadora, ele disse, ó Deus, não te deixarei ir se não me abençoares. Ele lutou com Deus, ele lutou, quer dizer, ele manifestou uma revolta. Você só luta com Deus quando você manifesta uma fé viva e que a leva ou leva a manifestar a revolta, ficar revoltado. Eu lembro
das muitas vezes que nós passamos por tribulações, lutas, pelo vale da sombra da morte, vales da sombra da morte, nós passamos pelos vales da sombra da morte, e houve momentos que eu falei, é tudo ou nada, ou é ou não é, ou Deus existe ou Deus não existe. Se Ele existe, Ele vai me livrar dessa situação. Mas eu tive que confrontar Deus, quer dizer, confrontar no bom sentido, de manifestar uma fé revoltosa, uma fé revoltada, uma fé assintosa, uma fé petulante, uma fé que aparentemente era algo até pecaminoso, diferente daquela fé que você se ajoelha, põe o rosto no chão e diz, ó Deus, você se humilha. É diferente, é muito diferente. Quando você manifesta a revolta, você grita, você fala, você trinca os dentes, você fala, ó Deus, é tudo ou nada, se só existe, só vai ter que me atender agora, eu estou precisando agora, não pode ser daqui a pouco, não, tem que ser agora. Quer dizer, você tem essa coragem, essa audácia de enfrentar Deus face a face. Claro, você não está vendo Deus, mas Deus está vendo você. Ele está vendo essa fé que você está manifestando. É isso que Ele quer. É isso que Ele estava esperando de você. Finalmente você entendeu. Finalmente você entendeu que eu quero que você manifeste confiança, dependência de mim. Isso se chama fé. Por isso que Paulo lá em Hebreus diz, porquanto é necessário que aquele que crê em Deus, aquele que tem fé em Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então você, para se aproximar de Deus, você tem que ter essa garra, essa gana, essa ousadia. E você não pode esperar por ninguém. Você não pode esperar por pastor, pelo bispo, pela igreja, por fulano, beltrano ou cicrano. A fogueira santa do Val de Jaboque é isso. Se você não estiver revoltada, nem participe, porque não vai acontecer nada. Você tem que estar revoltada, você tem que estar disposta por tudo ou nada, ou vida ou morte. Do contrário, minha amiga, meu amigo, vai ser mais uma fogueira santa, que você vai fazer uma tentativa, e você não é jogador. Deus não aceita jogadores aventureiros, ou é ou não é, ou tudo ou nada, ou vida ou morte. Porque chegou um momento na minha vida, várias vezes, chegou um momento que eu disse, ó Deus, agora ou o Senhor existe, é comigo, ou o Senhor não existe, eu vou me arrebentar. Das duas, uma, ou eu vou arrebentar, ou eu vou me arrebentar. Se o Senhor existe, eu vou arrebentar. Se o Senhor não existe, eu estou frito. Porque eu não tenho mais saída. Então, amiga e amigo, esta é a fé que agrada a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, tenha certeza. Não é que seja religioso, não é que aquela oração mole, aquela oração lamentosa, aquela oração tipo Jó, ou mesmo Jeremias, não, é uma oração de audácia, é tudo ou nada, é vida ou morte. Isso é um esforço, é uma coragem que vem da fé, autêntica fé que Deus colocou dentro de você. Ele que coloca essa revolta, para que você então manifeste essa fé e tome posse das suas promessas. Então, por favor, minha amiga, você vê, ontem nós falávamos sobre isso, a fé impetuosa, a fé que traz a bênção de Deus, e muitas pessoas ficaram curadas pela própria fé. Elas oraram por si mesmas. Eu tenho lido aqui os testemunhos, pessoas disseram, bispo, aconteceu, eu fiquei curada. Eu orei, eu fiz um desabafo com Deus, eu manifestei a minha fé, pronto, olha, mudou a minha história. Agora, os preguiçosos, os indolentes,
Os que querem colocar o fardo que tem carregado nas costas do pastor, do bispo, de outras pessoas. Ora por mim, fulano. Beltrano, ora por mim. Ó, pede todo mundo aí para orar por mim. Todo mundo orando por mim. E não vai adiantar todo mundo orar por você. Por quê? Porque se a sua fé não for sua, dificilmente você vai sair dessa situação. Entendeu o que eu estou falando? Estou sendo honesto com você. Não fique na dependência de pastor, de bispo, de ninguém. Não fique na dependência do pai de santo, do padre, do bispo, do papa, seja lá quem for. Não fique na dependência de igreja A, B ou C. Não fique na dependência da sua religião. Se você ficar na dependência da sua religião, você vai continuar vivendo o que você está vivendo aí. E vai cada vez piorar. Mas se você der um brado de independência, se você der um grito de independência, se você se revoltar contra essa situação, que só você pode fazer isso, porque só você sabe onde dói o seu calo, onde dói, onde está a sua dor. Entendeu, minha amiga? Levante-se aí, fale com Deus, fale de pé, não fica... Eu vou ser mais ousado, você fala... Você levanta a voz, fala alto com Deus, vai para um lugar assim em que não tenha ninguém escutando, ninguém bisbilhotando, e fale forte com Deus, abra sua boca. Conforme você fala com clareza, com uma voz audível, você vai ver a resposta de Deus na sua vida. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.